Olá pessoal, aqui é o Igor, esse é o nosso módulo 0, que é a primeira aula que eu gostaria de dar para vocês, explicando como que a gente pode estudar e como que a gente pode memorizar. As dicas que eu vou dar para vocês agora, elas são válidas de modo geral, elas são regras para todas as matérias. Algumas matérias, como física, matemática, elas têm fórmulas e pedem algumas técnicas específicas, mas os princípios que eu vou dar para vocês agora se aplicam a todas. Então, a primeira coisa, como que a gente faz para estudar, gente? Se a gente vai estudar a partir de um livro, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma leitura. Só que vai ser uma leitura como, gente? Vai ser uma leitura rápida. E o que é que a gente quer com essa leitura rápida? A gente vai ler o texto todo? Não, provavelmente não. A não ser que ele seja curtinho, a gente pode ler ele todo, assim, descompromissado. Você não está preocupado com entender mesmo. O que é que você está querendo ver? Você está querendo dar uma geral. Você vai olhar para as figuras, elas fazem algum sentido, elas lhe remetem a alguma coisa. Você olha para os pedacinhos, cada subcapítulo, para o título dos capítulos, para as marcações que vão estar em negrito. As palavras estão aparecendo por ali. Quando você lê aleatoriamente um parágrafo, você conhece todas? Então o que é que a gente está querendo fazer? A gente está querendo dar uma olhada a respeito da dificuldade que a gente vai ter com aquele texto. Se a gente tem dificuldade, por exemplo, com muita palavra que a gente não conhece, a gente vai precisar de um dicionário, por exemplo. Se a gente sabe que o texto ele é muito denso, muito pesado e longo, talvez a gente saiba que vai precisar de mais tempo. Então a gente já vai se programar para só estudar metade dele, se tiver com pouco tempo. Se tiver com muito tempo, a gente sabe que vai ter que utilizar aquele tempo todo. Tudo bem? Então aqui a gente vai ver se a gente precisa ou não de um dicionário. Aqui a gente vai ver o tempo. E aqui a gente pode até começar a fazer uma listinha, anotando as palavras que a gente não conhece. Que a gente vai ficar com ela ali do ladinho. Cada vez que aparecer ela, em vez de ter que procurar no dicionário, já está ali do lado. Tudo bem? A segunda coisa que a gente vai fazer depois de ter decidido como vai ser a nossa leitura, seria outra leitura. Só que essa vai ser uma leitura bem mais atenta, aprofundada. Como que a gente vai estar procedendo aqui? O que é que a gente quer fazer? Aqui sim, a gente vai tentar ler para entender bem direitinho. Sempre que a gente vê alguma frase, alguma coisa que nos chama a atenção, alguma coisa que dê vontade, por exemplo, da gente fazer as marcações, vamos pensar, por que é que eu estou marcando isso daqui? É porque ele é importante? Essa não é uma boa resposta. É porque, de acordo com o que você leu, isso aqui é importante para outra coisa. Perceba que se você simplesmente diz, isso é importante, você não amarra aquilo com nada, vai ser difícil de lembrar, porque você não tem nenhuma âncora para puxar dali. Você não tem nenhum referencial para fazer associação. Então, tenta pensar, por que é que eu estou marcando isso daqui? Pensa também, quando você vê algum gráfico, alguma coisa assim, o que é que ele está querendo dizer com isso? Eu concordo? Eu discordo? Eu já li coisa parecida? Então, tenta fazer esse tipo de ponte. Você vai gastar um pouquinho mais de tempo? Vai. Mas duas coisas interessantes vão acontecer. A primeira é, você vai ler muito engajado. 2, é que vai ficar nítido quando você começa a ler e não está entendendo. Ou quando você começa a ler, na verdade uma coisa que não vai mais acontecer, é você estar lendo, depois que você já passou 20 minutos lendo, aí você pensa, o que é que eu li? Não vai mais acontecer esse esquecimento. Por quê? Porque você está super engajado. Na hora que você começar a ficar distraído, que você vai ver que vai acontecer cada vez menos, você simplesmente vai notar e vai refocar. Tudo bem? Então, na verdade, é muito provável que você ganhe tempo. E se você não ganhar tempo, você vai ganhar muito em qualidade da leitura. Ok? E o que é que acontece depois que a gente acabou de fazer essa leitura atenta, com as marcações, com os questionamentos, com as reflexões? Bom, aí chega uma das horas da verdade. Agora que você leu isso, você vai tentar explicar o assunto. E como vai funcionar isso? Você vai explicar para outra pessoa? Se tiver outra pessoa por perto, melhor ainda. Mas em última instância, você tem que ser capaz de explicar para você mesmo. Para boa parte do que a gente vai estar fazendo, gente, não adianta simplesmente a gente saber. Isso funciona se você não tivesse que se comunicar com outra pessoa. Você simplesmente sabe e faz.
Mas a maior parte do que a gente está estudando por quê? Ou porque a gente vai ter que fazer uma prova, então a gente tem que ser capaz de explicar, ou porque a gente vai prestar um serviço a alguém. E a não ser que você seja um cirurgião que vai fazer alguma coisa numa pessoa que está, por exemplo, anestesiada, você continua tendo que explicar. E perceba que até o cirurgião, ele ainda tem que explicar antes para o paciente o que é que vai estar acontecendo. Então, nessa explicação daqui, tenta falar do que você viu. Se quiser, volta lá no texto, dá uma olhada nas suas marcações, já que você frisou o que é que era importante, e tenta explicar aquilo dali. Tudo bem? Então, uma vez que você foi lá, conseguiu explicar? Joia! O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai comprimir ou codificar. Como assim, Igor? Codificar? Exatamente isso. Perceba que talvez você tenha tido que voltar para o texto para poder explicar. Por quê? Porque é muita informação nova. Então, ou a gente não tem referencial para poder lembrar das coisas, ou então é tanta informação que está difícil. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar associações que facilitem o aprendizado. Vocês talvez lembrem de algumas coisinhas. Por exemplo, tem até a musiquinha, mas também aquela outra parte da tabela de quê? De seno e cosseno. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo sobre 2, raiz onde não tem 1. Vocês percebem que, inclusive, isso é muito maior do que você pensar em raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 sobre 2. E no outro, 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 3. Você gasta até menos tempo para falar. Mas o que é que acontece? É mais fácil lembrar daquilo. Então essa é uma associação que vale a pena para a gente fazer. Talvez essa associação possa ser com outra coisa. Possa ser, por exemplo, com resumos das palavras, quando a gente pegar algumas outras coisinhas importantes. Talvez seja uma associação com imagens, como a gente vai ver um pouco mais, algumas técnicas para poder fazer isso. Mas a ideia é que a gente vai, eventualmente, pegar palavras-chave e, a partir das palavras-chave, o que é que a gente vai fazer? Fichamentos. Para que o fichamento, gente? A gente precisa sempre dele? Não. Mas como a gente está se preparando para provas que vêm lá no futuro, a gente vai utilizar eles para fazer o quê? A nossa próxima etapa, que é a revisão. E como vai funcionar essa revisão, gente? Na revisão, você só vai fazer uma coisa. Você vai de novo explicar. E como que você vai estar explicando? Você vai explicar para você mesmo. A partir de quê? Daquela sua ficha. Tudo bem? Então, agora, deixa eu dar um exemplo para vocês. Quais que eram todas as etapas que a gente falou agora? São 5. Se você conseguiu lembrar de todas, joia. Isso mostra que você tem uma memória normal. Se você não conseguiu lembrar de todas, isso mostra que o que é que aconteceu? Sua memória também é normal. A nossa memória, gente, segundo uma série de estudos, dizem que você consegue gravar tranquilamente 7 pedacinhos de informação ao mesmo tempo. Além disso, complica. É inclusive por isso que os números do telefone tinham 7 dígitos. Quando se criou o 8º dígito, o que é que aconteceu? Começou-se repetindo ou dizendo que seria sempre o mesmo. Ou 8 ou 9, que assim você não tinha que memorizar tanta coisa. Mas seria muito mais difícil se eu lhe desse uma sequência de 8 números quaisquer para você memorizar. Então vamos lá, vamos dar um exemplo do que a gente estava falando de codificação. Lelecar. Para quem assistiu Avenida Brasil, talvez até pense no leleco. Mas pense em lelecar. Tipo, leleque, leque, leque. É horrível a música, dói no ouvido, mas fica na cabeça. E olhando para isso, gente, a gente tinha 2 leituras, não era? Era. Leitura rápida e leitura atenta. O que é que a gente fazia na leitura rápida? A gente estava vendo se precisava, por exemplo, de um dicionário, estava querendo avaliar a complexidade do texto, o tempo. Na leitura atenciosa, a gente queria entender o texto de verdade. Na parte da explicação, a gente queria ver se a gente tinha de fato entendido.
Se a gente não tiver entendido, o que é que a gente faz? Lê de novo. Se tiver entendido, vai para a codificação. Que, por sinal, ser e codificação, o que é que a gente está querendo fazer? É colocar coisas que estão de modo desconhecido e desconexo, de modo tranquilo e fácil de aprender. E o que é o R, gente? É a revisão, que a gente vai ver já já como é que funciona, vai ser principalmente através dos fichamentos. E o que é que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar explicando. Se vocês lembrarem de Lelecar, vocês conseguem falar de tudo aquilo, não conseguem? Então está aqui a primeira característica do nosso fichamento. Lembrando, são palavras-chave. Você não coloca tudo. A gente vai ver o porquê disso. Mas perceba que a partir do Lelecar, você consegue lembrar de muita coisa. Então vamos dar uma olhada aqui. Como que tem que ser a nossa... Como que vai ser o nosso processo de revisão? Uma vez que a gente esteja com as fichas prontas, vou colocar por aqui mesmo. Não, vamos para cá. Como que vai ser o nosso processo de revisão? A gente vai ter que escolher de acordo com o volume que a gente tem de informação e de acordo com o tempo que a gente tem. A gente vai ter aqui 3 opções. Uma delas que vai ser diária, outra que vai ser semanal e outra que vai ser mensal. Como que vai funcionar cada uma delas? Isso daqui, gente, é nada mais do que a frequência com que você vai fazer a revisão. Diariamente, todo dia você vai fazer aquilo. Todo dia pelo resto da vida? Não. Se você fizer isso durante 14 dias, você vai ver que pelo menos durante os próximos 3 ou 4 meses aquilo ali vai estar sempre fresquinho na sua cabeça. Agora isso é se você estiver explicando como? Olhando? Não. Da sua cabeça. É quase que inevitável que nas primeiras vezes a gente esqueça de um pedacinho e tenha que olhar. O que é que a gente faz se a gente não conseguir lembrar? Quando a gente olhar, a gente vai tentar fazer alguma associação, igual a gente tinha visto lá na codificação, mais forte. Talvez imaginar uma cena só com aquele pedacinho, talvez imaginar que justamente aquele é o pedaço que a gente não lembra, tão logo ele é aquele outro. Sempre que você tentar pensar naquilo, você primeiro vai lembrar. Eu não lembro desse daqui. Só que aí agora, com esse esquecimento, você juntou ele com a lembrança que você quer colocar de verdade. Semanalmente, seriam em 10 semanas. O que é que está acontecendo? Todo dia da semana, por exemplo, você fez a ficha na segunda-feira. Durante as próximas 10 segundas-feiras, você vai fazer a revisão daquilo. Percebam que é menos, né? Mas a pergunta é, você tem 10 semanas para fazer isso? E a outra seria mensal. Você só precisaria de 7. Qual que é a vantagem de cada um deles? A diária, você vai precisar de mais revisões. Mas de vantagem, você tem o fato que você consegue colocar ela logo na sua memória de médio prazo. A semanal, você vai revisar menos vezes. Mas o que é que vai acontecer? É lá no futuro que você vai conseguir colocar ela na sua memória de médio prazo. Na mensal, a mesma coisa. Então, se você tivesse, por exemplo, em janeiro, se preparando para a prova de novembro, talvez valesse a pena fazer a revisão mensal com os assuntos do começo do ano. Se você está no meio do ano agora, talvez valesse a pena semanal, mas a gente já passou dela, né? E a prova não é em dezembro, ela é no começo de novembro. Então o que é que a gente vai fazer? A diária. Então depois que eu tiver feito as 14, eu nunca mais preciso tocar lá? Depende, se você quer lembrar daquilo depois ou não. Depois que você tenha feito a transição para a sua memória de médio prazo, você pode, por exemplo, jogar todo mundo na mensal. A cada mês você checa suas fichas. Depois que você tiver passado pela mensal, você pode jogar para 2 ou 3 meses fazer isso. Depende se você quer continuar com aquele conhecimento ou não. Muita coisa que você aprende aqui vai ser útil ainda na sua vida durante e após a faculdade. Tudo bem? Então, basicamente isso daqui é a frequência com que a gente vai ter que fazer. Eu falei tanto da ficha, mas ainda não disse como que a gente pode fazer ela. E é justamente o que a gente vai fazer nesse momento. Vamos apagar isso aqui. Você vai pegar o quê? Uma folha de papel A4, coisa simples, gente. Simples mesmo. Pega uma folha de papel A4, parte ela no meio. Já está partida aqui a nossa. Pega aqui assim. O que é que a gente vai estar fazendo aqui? A gente pega uma linhazinha e a gente corta ela toda. A gente divide. Esse pedacinho daqui vai ser para o título. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer um fichamento da nossa aula de hoje, seria como estudar e
memorizar. Preferencialmente com uma letra melhor do que a minha, tá, gente? E aqui o que é que a gente está colocando? A gente vai colocar a data de hoje. Para quê? Para a gente saber se vai ser semanal, diário ou mensal, quando que é a data que a gente vai acabar. Você pode até colocar aqui embaixo também o tipo. Por exemplo, Dzinho de diário. Então a gente coloca o dia, o mês e o ano. Se você quiser embaixo, você pode até colocar quando que vai acabar. Dia, mês e ano. Depois daquilo você sabe que aquela ficha tão cedo você não vai ver de novo. Mas antes daquilo você sabe que você vai ter que ficar com ela por perto. Então o que é que a gente viu tanto? A gente viu que para estudar nós temos que lelecar. Além disso, nós temos dicionário. Nós vamos ter o que também? Palavra-chave. Perceba que inclusive eu estou abreviando algumas palavras aqui, viu, gente? E nós vamos ter revisões, que podem ser diária. Deixa eu jogar isso mais para cá. Diária, com 14zinho aqui. Semanal, com 10. E mensal, que vai ter 7. Daqui, gente, o que é que a gente vai fazer? Tem mais uma coisinha só que a gente ainda vai colocar aí. Como que a gente sabe se a gente consegue explicar? Algumas coisas têm uma estrutura muito particular. Então, por exemplo, uma conta matemática você vai explicar pela conta matemática. Mas, para o grosso das coisas, tem uma técnica que vai caber na palma da sua mão. Seguinte. Quando você está tentando falar de alguma coisa, você faz aqui o sinal. Isso aqui é o quê? É um ok, né? Então a primeira pergunta que a gente vai fazer é o quê? Mais na frente você vai e tal, você começa a falar com um amigo seu e você pensa, dá uma olhada naquela pessoa. Quem? Aí você aponta. Então no nosso indicador a gente está apontando é o quem. Eventualmente a gente vai ter aqui o dedo médio. Que se a gente abrir, ele fica parecendo com um relógio, não fica? De ponteiro. Está marcando aqui, por exemplo, 2 horas da tarde. Então a gente vai ficar com o quando. Nesse dedo daqui, é o dedo que a gente costuma colocar a aliança. Então o que é que a gente pode falar dele? A gente pode falar do quando. Então a gente tem esse outro dedo aqui, que é o dedo onde a gente coloca a aliança. Então justamente é o dedo onde a gente coloca a aliança. E aqui é o que? Pensa aí, o cara foi lá, colocou o dedo, começou a tirar aquela cera nojenta. Você está pensando, pelo amor de Deus, como ele consegue fazer uma coisa dessa? Esse aqui é o dedo do como. Então fechando, gente, o que é que a gente tem aqui? Nós temos o que, quem, quando, onde, como, e depois a gente faz um fechamento, que seria a nossa conclusão. Eu concordo ou eu discordo? Então, como ficaria isso? Temos que, C, O, C. Co. Se vocês quiserem criar uma historinha para isso, tudo bem. Mas vocês podem também pensar na mão. Experimentem fazer aí com vocês, ver se vocês conseguem lembrar de cada uma. Façam um gesto ok, quem, quando, onde, como. Eu garanto que vocês vão lembrar, inclusive, dos exemplos. Então, gente, como que vai estar funcionando isso? Percebam que daqui a gente consegue explicar a aula toda. Experimentem. E tem um motivo pelo qual a coisa não está tão bem estruturada aqui. É que na nossa memória existe uma diferença entre reconhecimento e relembrar. Quem aqui consegue desenhar, por exemplo, a onça que está na nota de 50? Né? Algumas pessoas talvez até consigam, porque elas conhecem uma onça. Mas, outra pergunta. Como que é a cara que está atrás da moeda de 50 centavos?
Quem consegue desenhar? Pois é. E olha que provavelmente você vê a moeda com uma certa frequência, e já há algum tempo. O que é que acontece? Quando você olha para aquilo, você consegue reconhecer que é uma moeda de 50 centavos. Mas isso não quer dizer que você consiga relembrar. Porque para reconhecer, você precisa ter a coisa ali. Relembrar é quando você tira daqui, gente. Por isso que a gente está com palavras-chave, não com aqueles resumos que são aquela coisa inteira, enorme. Por quê? Porque aquilo dali vai ajudar a gente a reconhecer. Mas aqui e acolá a gente vai ter que lembrar. Na hora de fazer a prova, ele não vai colocar aquele textinho bonitinho para você. Ele vai colocar um problema. E a partir do problema você tem que lembrar o que é que está saindo. Quem lembra, consegue reconhecer. Mas quem reconhece não consegue necessariamente lembrar. Tudo bem? Então o que é que está acontecendo? Vamos lá. O que é o leleco? O que é que o dicionário está fazendo aí, gente? Vamos lá, o que? O dicionário, ele é o quê? Ele é uma ferramenta que vai nos ajudar um bocado. Ao quê? A identificar aqueles termos que a gente não conseguiu. Não conseguiu o quê? Entender enquanto a gente estava estudando. Mas a gente quer saber depois. Como que a gente usa ele? Colocando as palavrinhas ali do lado naquela lista. Para que depois, quando a gente estiver lendo, a gente possa só olhar rapidinho para aquela lista. Ah, tá. Tudo bem. Você não precisa voltar no dicionário. Tudo bem? Então, está fechado. Perceba que a gente não necessariamente precisa usar todas as perguntas, mas elas servem como algo para a gente falar. Então, as palavras-chave, o que é que elas têm a ver com lelecar? As palavras-chave, elas vão estar entrando aonde, gente? Elas vão estar entrando na codificação e na revisão. Então, a gente já descobriu o onde, ou talvez o quando. Como que a gente vai utilizar elas? A gente coloca poucas coisas, talvez abreviadas. Para quê? Nossa conclusão? Que elas vão servir para ajudar a lembrar. Para que fique mais tranquilo fazer isso. Tudo bem? O que é esse QQQ-COC? Bom, tem a ver com a palma da nossa mão, que são perguntinhas. O que, quem, quando, onde, como, conclusão. E o que é essa coisinha aqui? Diária, sem e mês. Eles são modos de revisar. São a frequência com que a gente estaria revisando. Se for no modo de revisão diária, nós revisaríamos 14 vezes. Na semanal, 10 vezes. Na mensal, 7 vezes. Para que cada um deles serve? Se a gente tem que memorizar logo, diária, porque leva pouco tempo. Na semanal, tudo bem, intermediário. Na mensal, é lá longe a prova. A gente aprender isso para sempre? Não, mas vai durar uns 2 ou 3 meses. O que é que a gente faz depois? A gente pode sair de uma menor, por exemplo, uma diária, que tem uma frequência muito alta, para uma outra, que vai ter uma frequência mais tranquila, por exemplo, a cada mês, a cada 2, a cada 3 meses. Tranquilos? Então, viram como é que vai funcionar? A princípio, vocês vão lembrar de tudo? Não. É para colocar tudo na folha? Não. Justamente porque a gente está querendo treinar o que, gente? Reconhecimento ou recordar? Recordar. A parte da recordação vai ser o nosso elemento mais importante. Tudo bem? Então é normal que vocês não consigam na primeira. Se não conseguir, faz o quê? A gente volta, vê o que é que era e tenta criar uma associação mais forte. Tudo bem? Então, gente, é assim que eu quero que vocês façam o estudo para as minhas aulas. É assim que eu sugiro que vocês façam o estudo quando vocês estiverem lendo qualquer coisa. Vai ser útil quando vocês estiverem na universidade? Demais. Especialmente porque na universidade, muito frequentemente, o conteúdo da matéria de 2 semestres na frente pede o lado de trás. E aí, se você não lembra, ó, fica feia a situação. Tudo bem? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês façam a primeira ficha de vocês, que vai ser como estudar e memorizar. Então, aguardo vocês agora para os nossos próximos módulos, onde nós vamos começar o conteúdo em si. Tudo bem? Até breve, pessoal.